Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi e esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Elibraz, Embraer, a El Sistemas, Digex, ADTEC, Goodyear e Hangar 33. E assine a Revista Asas, o complemento ideal aqui para o canal. E você assim também apoia o nosso trabalho. E vamos lá, né, Kowalski? Porque pensar faz bem. Já faz tempo que eu queria fazer esse vídeo sobre os ecranoplanos gigantes soviéticos. Mas o empurrão veio agora, quando eu li uma matéria sobre eles num dos grandes portais de notícias na internet, que tinha apenas duas coisas corretas. Existia um país chamado União Soviética e existe o Mar Cáspio. Mas antes de qualquer coisa sobre esses monstros, vamos entender primeiro a física por trás do voo deles, que é o Wing and Ground Effect, efeito asa sobre o solo, popularmente chamado de efeito solo. Graças a ele, uma asa de pouca envergadura e apreciável largura, ou no termo técnico, corda, ao deslocar-se em baixíssima altitude, cria um colchão de ar dinâmico que incrementa muito a força de sustentação. E um veículo pode usar isso para voar em altitudes de poucos metros da superfície, levando uma carga útil bem maior, com menor consumo de combustível e velocidades muito mais elevadas que as de qualquer embarcação. Claro que esse perfil de voo tão baixo se mostra especialmente apropriado em amplas extensões de água, tipo então um navio que voa. Em termos científicos, um dos primeiros estudos no mundo sobre o efeito solo foi o do soviético Boris Yuriev, em 1923, seguido por outros pesquisadores do seu país nos anos 30, mas a Segunda Guerra interrompeu esse trabalho. Porém, quando o conflito terminou, as vantagens do efeito solo voltaram a ser estudadas, principalmente visando o transporte de grande quantidade de passageiros ou soldados ou cargas, com altas velocidades e baixo consumo de combustível. E esse trabalho se tornou um dos programas mais secretos da União Soviética, centrado no Escritório Central de Projetos de Hidrofólios, em Nizhny Novgorod, a partir da chegada ali de um engenheiro e projetista ousado e realmente genial, Rostislav Yevgenevich Alexeyev, que tinha então 46 anos. Ele se apaixonou pelo conceito de veículos especiais voando pelo efeito solo, que os soviéticos batizaram de ecranoplanos, e iniciou os estudos e a construção de uma série deles para fins experimentais, buscando a configuração ideal. E o primeiro destes foi o SM-1, que voou em 61 e foi seguido de pelo menos outros 13. E foi assim que Alexeyev chegou no SM-8, cuja configuração considerou a ideal para os futuros ecranoplanos operacionais de grandes dimensões que ele tinha em mente. Mas antes de ir para o modelo militar operacional a ser produzido em série, Alexeyev quis testar o conceito em escala real, digamos assim. E aí surgiu o KM. E meu amigo, ninguém nunca tinha visto nada igual. Foram necessárias instalações especiais serem montadas numa base no Mar Cáspio para se iniciar a montagem do gigante, que começou em 65. Com mais de 100 metros de comprimento, era muito mais comprido que um C-5 Galaxy e quase do tamanho de uma fragata da classe Niterói. Tinha uma fuselagem em estilo de hidroavião, mas com uma estrutura maciça de cauda enorme e um arranjo com nada menos que 8 turbojatos. As asas, largas e curtas, tinham flutuadores nas pontas
e a mesma envergadura de 40 metros dos estabilizadores horizontais, enflechados e em V, instalados no alto da cauda. E nas laterais desta estavam outros 2 turbojatos, responsáveis pela velocidade alta em regime de cruzeiro, prevista para mais de 500 km por hora. Era um monstro tão absurdo que o primeiro teste de flutuabilidade, em 66, teve mais a cara de um lançamento de um navio, e a sua manutenção ia ser feita em doca seca, não no hangar. Tinha um radar principal posicionado no topo da cauda em T, para o voo, mas, apesar de toda a sua monstruosidade, o KM sempre foi uma nave laboratório, e em 14 anos de uso sofreu alterações para checagem de novas configurações, como os 2 turbojatos da cauda que foram, em certo momento, colocados num pilone acima do cockpit, aonde ia o piloto, copiloto e o engenheiro de voo. O primeiro voo do KM foi em 18 de outubro de 66, e o gigante voava ao máximo de uns 30 metros acima da água, mas provou de modo brilhante o conceito de Alexeyev. O KM tinha um consumo de combustível 75% menor que o de um avião de tamanho comparável, se existisse, né? E num voo em 73 atingiu 500 km por hora, com um peso total de quase 550 toneladas, enquanto no outro voo passou de 700 km por hora. E ainda tinha uma ótima estabilidade e muito boa controlabilidade, e até mesmo uma manobrabilidade excelente, sendo capaz de fazer curvas bastante fechadas. Num daqueles lances típicos da Guerra Fria, quando estava em sua doca, ele foi fotografado por um satélite espião dos Estados Unidos, gerando um pandemônio na inteligência militar, que de início pensou ser um avião de proporções descomunais que estaria em montagem final, ainda sem as seções externas das asas. Só mais tarde, quando se obtiveram fotos dele no mar, é que se viu ser um novo tipo de aeronave usando o efeito solo. E foi assim que ganhou no Ocidente o apelido de Monstro do Mar Cáspio. Enfim, por um erro do seu piloto, o KM acabou destruído em 1980 num acidente, mas sem vítimas. Mas nessas alturas, Alexeyev e sua equipe já estavam nos testes finais do primeiro grande ecranoplano militar operacional, o A-90 Orlionok. O primeiro protótipo iniciou os testes de voo no início de 74, mas no ano seguinte, com o próprio Alexeyev nos controles, numa demonstração para a liderança militar soviética, o protótipo colidiu com um banco de areia, ficando danificado. Foi um incidente totalmente comum com um protótipo, e ainda mais de um veículo tão inovador. Mas o rígido regime soviético não perdoava. Alguém precisava ser culpado, e o escolhido foi o próprio Alexeyev, que teve de renunciar à posição de diretor-geral do escritório de projetos e logo depois ao posto de projetista-chefe. Infelizmente ele ia acabar falecendo apenas uns 5 anos depois, em 1980. Mas o programa prosseguiu, com os testes de voo sendo retomados no verão de 78 e com um novo orçamento iniciando-se a construção de outros 2 A-90 operativos. E enfim, em 79, tiveram início os testes operacionais com uma unidade especial aerotransportada da Marinha Soviética. É isso mesmo, os ecranoplanos gigantes soviéticos eram naves da Marinha, não da Força Aérea. Completados, os 3 Orlionok passaram a ter a base de Kapinsk, no Mar Cáspio, como a sua sede operativa, e foram oficialmente integrados à Marinha Soviética entre 79 e 81, compondo o 236º Esquadrão, a única unidade militar de ecranoplanos jamais colocada em atividade no mundo. A missão era de transporte e assalto anfíbio, e a baixíssima altitude de voo permitia aos Orlionok ficarem ocultos dos radares inimigos de modo bastante eficaz,
com a sua configuração anfíbia, permitindo o desembarque diretamente na praia, o que era ainda mais facilitado pelo fato de toda a seção frontal do aparelho poder ser aberta. Os soviéticos planejaram a produção de mais 11 A-90 entre 81 e 90, e até se chegou a preparar a ativação de um segundo esquadrão no Báltico. Mas no fim, os 3 em Kaspiysk foram os únicos em serviço. Com o fim da União Soviética, no final de 91, e a perda total de um dos 3 no acidente, em setembro de 92, os 2 restantes operaram até outubro de 93 e foram então estocados. E terminou aí? Não, porque ainda durante o desenvolvimento dos Orlionok, a Marinha solicitou um outro ecranoplano gigante, muito mais ambicioso, para atacar forças-tarefa navais inimigas. Os trabalhos começaram no início da década de 70 e o design final só foi concluído em 1980, com o primeiro protótipo, designado LUM, ficando pronto em 86. Os testes de voo e certificação foram de 87 a meados de 89, passando-se então para os testes operacionais com a Marinha, iniciados em dezembro daquele mesmo ano de 89. O LUM tinha nada menos que 6 lançadores de mísseis supersônicos antinavio Mosquite, montados em pares no dorso, com um radar de detecção rastreamento de alvo e um sistema de guiagem do míssil, além de contar com um sistema de guerra eletrônica e 2 torretas de autodefesa, cada uma com um par de canhões de 23 mm. A motorização eram nada menos de 8 turbojatos, em 2 conjuntos de 4, nas laterais da fuselagem dianteira, lembrando o arranjo do KM. No cenário militar dos anos 90, atuando em mares fechados como o Cáspio ou mesmo o Mar Negro ou o Báltico, onde dificilmente o inimigo teria um porta-aviões, o LUM seria com certeza um adversário muito perigoso. Voando muito rápido e baixo e sendo detectado pelo inimigo quando já seria tarde demais, poderia mesmo aplicar golpes pesados numa força naval adversária e ainda escapar. Raspando a água a uns 4 metros de altura, alcançava mais de 500 km por hora e tinha um alcance de uns 3.000 km. Os seus testes pela Marinha foram concluídos com sucesso em 1990, seguidos então por treinos e exercícios operacionais, que se estenderam até 92, incluindo disparos reais dos mísseis, com sucesso. E um segundo exemplar começou a ser construído e estava uns 70% pronto, quando acabou a União Soviética. Então, assim como aconteceu com os Orlionok, todo o programa do LUM parou e o único exemplar operativo foi estocado. Chegou-se a cogitar de se converter o segundo e incompleto LUM num ecranoplano de busca e resgate, capaz de atuar inclusive em acidentes com submarinos, o Spazzatel. Mas a Rússia dos caóticos tempos de Boris Yeltsin não tinha como ter essas ambições, e o programa morreu antes mesmo de existir de fato. E este foi o fim desses gigantescos monstros da Guerra Fria. Mas algum sobreviveu e pode ser visto? Em julho de 2020, o LUM parecia que ia ser resgatado depois de quase 30 anos praticamente abandonado a céu aberto na antiga base em Kaspiysk. De lá, foi levado por rebocadores até Derbent, uns 100 km ao sul, onde deveria ser a atração principal de um novo parque da cidade. E na ocasião, a fotógrafa Lana Sator pôde mostrar que o seu interior estava surpreendentemente bem conservado. Mas, passados mais de 3 anos, ele continua na praia da cidade sem maiores cuidados de preservação, o que é lamentável, ainda mais sendo um exemplar único. Mas, né, Kowalski, temos também uma boa notícia, porque um dos Orlionok teve uma sorte muito melhor. Em 2007,
O último deles a ser construído em 1980 foi transportado desde o Cáspio até o lago do reservatório Khimki, na região norte de Moscou, onde foi colocado em exibição no ano seguinte e está muito bem cuidado. Junto dele está um submarino diesel elétrico, o Novosibirsk Komsomolets, da chamada no ocidente de classe Tango, que foi incorporado pela Marinha Soviética em 1980 e desativado pela Rússia em 98. E que pode ser visitado por dentro, como eu fiz. Obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.